Conheça agora a história e curiosidades da Tanco, uma das encarroçadoras de ônibus que existiram no Brasil, deixando na história vários modelos, como por exemplo um icônico 2 andares urbano e o primeiro projeto de 2 andares rodoviário do Brasil. A Tanco, Indústria e Comércio de Ônibus Limitada, foi criada em 1985, em São Paulo, pelo empresário Antônio Tamer. Sua história inicial e final estão ligadas a outras marcas de ônibus do Brasil, pois começou adquirindo a Condor e terminaria formando a Neobus. Ocorria que a Condor, novo nome assumido pela Ciferal Paulista, que por sua vez havia sido criada juntamente com a Reciferal, após uma divisão entre os proprietários da Ciferal, também estava falindo naquela época. Foi então que a massa falida da Condor foi adquirida, por arrendamento, formando a Tanco, nome que utilizava as primeiras letras do sobrenome Tamer. Em setembro de 1985, a Tanco apresentou sua primeira carroceria da nova fase, o Urbano Falcão, com estrutura de alumínio, diretamente derivado dos modelos Condor, e foi caracterizado pela empresa como Padrão 260, apenas como forma de marketing, pois o modelo não possuía nenhuma das características exigidas pela EBTU para o padrão. Em 1986, a Tanco contratou como diretor superintendente Milton Rezende, que havia participado antes da bem-sucedida recuperação da massa falida da Ciferal Carioca. O objetivo, contribuir para a retomada da Condor com a nova marca Tanco. Uma das primeiras decisões foi a diversificação da linha, providenciando o projeto de um rodoviário de baixo custo para turismo e curtas distâncias, denominado TH260R, montado sobre chassis Mercedes-Benz OF e com carroceria derivada do padrão 260. Alguns meses depois, o modelo foi apresentado na versão com motor traseiro, para percursos médios, recebendo então o nome Pegasus. Em seguida foi apresentado o Urbano Padrão Águia, mesma carroceria Falcão, porém 10 cm mais larga e 1,5 metros mais longa, sendo 12,3 metros no total, com pequenas alterações na frente e traseira e no interior, novo painel e poltronas individuais com encosto de cabeça. Apesar das tentativas de diversificação, foi com veículos urbanos que a empresa se firmou no mercado. Embora a política de preços artificialmente baixos viesse impactar sobre a qualidade das carrocerias, a produção cresceu mais de 370% em 3 anos, levando ao anúncio da construção de nova fábrica em Caieiras, São Paulo, onde seriam concentradas as atividades fabris. Mas a mudança, entretanto, só viria a acontecer em 90, com outra unidade, de Guarulhos. Um dos mais peculiares períodos da indústria de ônibus no Brasil ocorreu em 1987 e 88, quando a Operadora de Transporte de São Paulo, CMTC, projetou e construiu o protótipo de um ônibus urbano de 2 andares, o primeiro do país em muitas décadas, já que existiram pelo país anteriormente, lá pela década de 20. O novo veículo foi diretamente inspirado nos double-decker britânicos e adaptado ao chassi nacional K112. Para a produção, participou primeiramente da licitação a Maferza, mas em segunda concorrência a Tanco venceria, com uma oferta de preço muito inferior. O Tanco ODA, ônibus de 2 andares, popularmente chamado de Fofão, tinha estrutura de aço, 3 portas largas, 10,6 metros de comprimento e altura total de 4,2 metros, capacidade para 117 passageiros. O projeto, porém, teve vida curta, foi cancelado em 1989, sendo vários os fatores envolvidos, como mudança do prefeito de São Paulo e pouca estrutura viária adequada para ônibus daquela altura. Assim, apenas 27 unidades foram efetivamente adquiridas pela CMTC.
mas a Tanco conseguiu vender algumas poucas carrocerias para outras cidades, como Uberaba, Goiânia e Recife. Baseado naquele projeto do ODA e sobre o chassis Scania K112 TL 6x2 com motor 112 de 330 cavalos e 13,2 metros de comprimento, a Tanco criou o primeiro 2 andares rodoviário do Brasil, o Gemini, em 1989, com capacidade para 76 passageiros, na intenção de brigar por rotas dominadas pelos Marco Polo Paradiso G4 e o Nielson Diplomata 380, que tinham capacidade para no máximo 49 passageiros. Batizado de Gemini, que significa gêmeo, o projeto com 4,25 metros de altura foi exposto na Sexta Brasil Transpo, no estande da Scania. Tinha um desenho até moderno para a época, mas não passou do estágio de protótipo. Só foram produzidas 2 unidades, uma de cor preta colocado em exposição na época e outro que passaria em seguida por vários proprietários. Na nova fábrica de Guarulhos, em 90, foi lançado o Scorpion, primeiro urbano de desenho próprio da Tanco, com linhas simples, porém limpas e equilibradas. Ao contrário do modelo anterior, podia ser fornecido com estrutura também em alumínio. Foi a primeira carroceria do país a trazer brake lights, luzes de freio montadas em uma faixa sob o vidro traseiro. O modelo rodoviário baseado no Scorpion foi o Taurus, para serviços interurbanos e rodoviário de pequena distância. Sua pequena produção foi quase toda exportada, em especial para o Chile. A baixa qualidade do projeto e da execução das carrocerias de aço pela Tanco ficou latente ao começarem a ser produzidos modelos de porte maior, os padrão e os articulados. Com portas largas, falhas estruturais logo se apresentaram como trincas nas colunas e junções com o teto, problemas que não ocorriam nas versões de alumínio herdadas da Ciferal e Condor. Atendendo a uma demanda do Ministério da Educação, a Tanco, em parceria com a Ford, que forneceria o chassi B12000, lançou o modelo Aquarius, voltado para o transporte escolar. Com capacidade para 50 passageiros, o chassi Ford permitia o serviço em estradas ruins, por isso ganhava também a versão para trabalhadores rurais, chamado de Aquarius Rural, sendo esses parte da história dos curiosos ônibus com frente de caminhão. Apesar de todos os entraves em vários modelos Tanco, a política de preços baixos lhe permitiu ocupar, em 1990, o segundo posto entre os maiores fabricantes de carrocerias urbanas do país. Porém, desde os primórdios de sua tumultuada história, a Tanco foi marcada pela polêmica. Assumindo as dívidas da Condor e disposta a retomar a produção da marca, passou a praticar agressivas políticas de conquista de mercado envolvendo a adoção de preços artificialmente baixos, e lhe renderia várias denúncias por suspeitas de superfaturamento, tráfico de influência e intermediação política para a obtenção de vantagens, além, é claro, de sacrificar a qualidade dos produtos, o que em conjunto acabou por levá-la à perda de mercado, queda de produção e crise financeira. Com elevado endividamento correspondente a 42% do patrimônio, no segundo semestre de 92, a Tanco passaria por profunda mudança no alto escalão administrativo. A nova gestão, entretanto, iniciada em 92, durou pouco, foi encerrada em poucos meses. Com atrasos de salários, demissões de empregados, produção totalmente paralisada e grande número de carrocerias pagas e não fabricadas,
Poucas foram as novidades após este período. Além da versão rural de 1992, em 94 foi apresentado o novo urbano Dynamos, apenas uma versão levemente modificada do Scorpion, e o lançamento do Genesis, primeiro micro-ônibus da marca. Este é um projeto adquirido da MOV, Indústria e Comércio de Carrocerias Limitadas. Em dezembro de 94, em um de seus últimos lançamentos, a Tanco apresentou o blindado para transporte de valores El Shaddai, construído sobre chassi de ônibus Mercedes-Benz OF 1113 com distância entre eixos encurtada. Mas sem conseguir recuperar a credibilidade perdida, a produção estagnou, jamais passando perto de se recuperar. Em meados de 1996, a Tanco passou parte de sua fábrica para seu maior credor, a San Marino, que fundou a Neobus, transferindo-se para Rio Grande do Sul. Em seus 12 anos de vida, a empresa produziu ao todo pouco mais de 15 mil unidades, sendo muitos exportados para vários países. E mesmo após todos esses anos, ainda é possível encontrar algum dos modelos fortes e pesados em algumas cidades do Brasil. Obrigado por assistir, deixe seu like e comentário e veja nossos outros vídeos sobre ônibus aqui do canal.